Tudo sobre regressão linear simples, 9 passos fundamentais. O meu nome é Carlos Alex e esse é o canal DataArt. Ciência de dados, a gente trabalha muito com visualização e exploração de dados, machine learning, negócio, matemática e estatística, computação e linguagem de programação, e em machine learning a gente tem o que a gente chama de modelos de dados supervisionados. Dentro dos modelos supervisionados, a gente tem modelos de regressão e a gente tem a regressão linear. Tá? E para que serve a regressão linear? Ela serve para que a gente consiga fazer previsão de variáveis numéricas. Por exemplo, quantas pizzas iremos vender hoje? Qual o preço dos apartamentos de determinada cidade? Se chover, quantos sorvetes iremos vender? Qual será o número de casos de violência urbana caso a economia cresça em 2% esse ano? Reparem que a gente está sempre falando de uma variável numérica. E passando para o próximo ponto aqui, os tipos de regressão linear, a gente tem dois tipos. A gente tem a regressão simples e a múltipla. Repara que nesse exemplo eu quero prever qual que é a quantidade de sorvetes que determinada empresa vai vender, né? Essa variável que a gente não sabe, o valor, a gente chama de variável y, tá? Ou variável dependente. Para a regressão linear simples, eu tenho uma variável que ajuda a responder qual a quantidade de sorvetes que a gente vai vender. Nesse caso é a variável x e o nome dela aí é temperatura. Tá? Já a variável múltipla, aliás, a regressão linear múltipla, a gente tem vários tipos e várias variáveis impactando a variável dependente, né, que seria a quantidade de sorvetes vendidos. Então repara que na regressão linear simples a gente tem preço do produto, preço, temperatura, umidade, horário, aliás, peso do produto, tá? Então a gente tem diversas variáveis impactando a variável dependente y. Essa é a principal diferença da múltipla para a simples. A simples é apenas uma variável, a múltipla inúmeras variáveis. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a regressão linear simples. Tá? E como que funciona? Eu tenho a variável independente y e eu tenho a variável, eu tenho a variável dependente y e a variável independente x. Aqui quem ajuda a prever o valor de y é a variável x. Né? E como que funciona isso? Antes eu vou só falar um pouco sobre a correlação. Imagina, por exemplo, que eu queira saber qual que é a quantidade de sorvetes vendidos e eu tenho a temperatura como variável x, como variável independente. Imagina que à medida que a temperatura vai aumentando, a minha quantidade de sorvetes também vai aumentando. De sorvetes vendidos também vai aumentando. Então uma coisa está correlacionada com a outra. Repara se a gente traça uma reta, que a gente chama de reta de regressão, repara que realmente os dados eles seguem uma correlação, eles seguem uma tendência. Né? À medida que a temperatura vai aumentando, a quantidade de sorvetes vendidos também vai aumentando. Reta de regressão, e nesse caso a gente tem uma correlação positiva. Tá? Tudo demonstra aqui que a gente tem uma correlação positiva. Aqui eu tenho um outro exemplo onde eu tenho a quantidade de desempregados e a quantidade de empresas abertas. Repara que à medida que a quantidade de empresas abertas vai aumentando, né, vai saindo da esquerda indo para a direita, a quantidade de desempregados vai caindo. Né? Porque muito provavelmente eles vão começando a trabalhar nessas empresas que estão sendo abertas. Então a quantidade de desempregados vai diminuindo. Nesse caso a gente tem uma correlação negativa. Tá? E aqui eu tenho um outro exemplo que é quantidade de acidentes de carro por preço de gasolina. Repara que não tem uma correlação entre elas, não tem nem como traçar uma reta aí, não faria muito sentido. Ou seja, nesse caso não tem correlação entre quantidade de acidentes de carro e preço de gasolina. Lembrando que isso é apenas um exemplo. Agora a gente vai testar na prática como que a gente faz um modelo de regressão linear
em Python e R e no próprio Excel, bem simples, vocês vão me acompanhar nessa trajetória, tá? Então, Python, R e Excel. Pessoal, iniciando aqui a construção do nosso modelo aqui em Python, tá? A gente vai precisar de alguns pacotes aí para serem utilizados. A gente vai utilizar o Pandas, vai utilizar o Status Model para criar de fato o nosso modelo. Eu também importei warnings para evitar certos warnings desnecessários. E estou importando também o NumPy, né? Demora um pouquinho aqui para baixar esses pacotes. Em seguida a gente vai utilizar um arquivo Excel que a gente já testou lá no... Enfim, que vai testar no Excel, no R. Os dados são os mesmos, tá? Eu crio um data frame chamado data, tá? E agora eu vou separar as variáveis, né? A variável temperatura da quantidade de vendas, tá? A temperatura vai ser a minha variável x e a variável y vai ser a quantidade vendida. Então faço essa separação, tá? Com esses comandos aí. Repara que eu estou utilizando o DataFrame Data. Em seguida, para a variável x, eu tenho que adicionar uma constante, tá? Por que essa constante? Porque é obrigatório, tá? O Status Model ele exige isso, de fato. Então, repara ali que eu coloquei uma constante 1.0 em todos os dados da variável x. Crio em seguida o modelo. Criou o objeto modelo, em seguida eu já faço o fit do modelo, então já consigo dar um print aí do sumário do modelo, tá? Então a gente já tem os coeficientes, tem o F, né? A gente tem também o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado ele vai ser sempre um pouco menor, mas para esse caso, como a gente está utilizando apenas um conjunto de dados, não tem problema da gente utilizar o R quadrado mesmo. E aqui eu fiz uma pequena brincadeira que com aquele modelo eu consigo prever agora a quantidade de sorvete vendidos. Por exemplo, quando é zero, repara que é justamente, ó, quando a minha variável temperatura está zerada, o valor a ser vendido é justamente o valor do coeficiente, que era menos 456. À medida que eu vou subindo a temperatura, a quantidade de sorvetes de sorvetes vendidos vai subindo também, tá? Então, por exemplo, se eu faço aqui um exemplo 40, eu vendo 1.265 unidades, 120, 4.709, só que a gente sabe que não pode extrapolar. Eu vou falar um pouco mais disso lá no vídeo, porque na verdade a gente tem que testar um modelo para os números que a gente de fato tinha lá no Excel. Comparando lá, eu digitei 33, vamos filtrar aqui 33 para ver quanto que o nosso modelo prevê quando a temperatura é 33. Aqui o nosso modelo prevê por volta de 1.000 sorvetes vendidos, o modelo está prevendo 964, tá? Tem uma pequena distância aí, mas é irrisória. Vamos testar aqui com outro valor. Vamos testar com a temperatura de 18 graus. Aqui o Excel falava em torno de 300, aqui o nosso modelo está falando em torno de 318 unidades. Também é um valor muito próximo, né? Então consigo aí... de fato esse modelo está bem próximo da realidade. Pessoal, iniciando aqui nosso modelo no R, a gente vai utilizar um arquivo CSV, né, que é a nossa base venda sorvete. Estou criando aqui um data frame no R chamado data, tá? O arquivo está aí, base venda sorvete CSV. O header eu vou colocar igual a true porque a gente tem lá um cabeçalho, o separador é ponto e vírgula. Eu rodo, criou lá o meu data frame. Você pode ver que tem a variável tipo de sorvete, a temperatura, a quantidade vendida, né? Tá tudo aí conforme o nosso arquivo. E agora eu vou criar um modelo onde a variável x vai ser a temperatura, a variável y quantidade vendida. Eu vou jogar tudo isso num objeto chamado modelo V1, tá? Então eu vou utilizar o LM, o data, no caso o parâmetro data vai ser igual a data, que é o nome do meu data frame. A fórmula vai ser a quantidade vendida e eu vou utilizar a temperatura, né? Então ele já criou ali o modelo. Agora eu vou verificar dentro do modelo, do objeto modelo, quais os meus coeficientes. Então a gente tem um intercepto aí de menos 456 e a temperatura, que é o ângulo da curva, de 43.
E aqui um pequeno sumário, né? Onde a gente tem aí o valor P, tem os coeficientes, e enfim, de fato a gente sabe que esse modelo foi bastante significativo. Tem o R quadrado ali embaixo também, tem o R quadrado ajustado, tem o valor P, enfim, todas as estatísticas que já tinham no Python e no Excel. Pessoal, iniciando aqui o nosso teste de regressão linear no Excel, a gente está aqui com as variáveis, né? A gente tem o picolé, a temperatura, a quantidade vendida. A gente pode clicar lá em cima em dados, análise de dados, a gente vai trabalhar aqui com regressão, tá? Então a gente vai selecionar aí os dados, a gente tem a variável y, né, que a gente já sabe aí que é a quantidade vendida. A gente pode selecionar também ali o cabeçalho, tá? Depois basta a gente marcar o rótulo, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente marca. Temperatura, que é a nossa variável x. Como eu selecionei o cabeçalho, a gente clica ali em rótulos, dou um OK. Repara que a gente selecionou para vir isso em uma outra planilha, né? Então aqui já foi feita a análise de correlação. Repara que eu tenho que dar uma certa formatada. Eu vou... Agora sim eu coloquei em notação, eu tirei da notação científica o valor P do teste de significação. Falando aqui sobre os coeficientes, a intersecção nossa é de menos 456, o ângulo da curva ficou em 43,04, o valor P do teste de significação a gente tem aí que ficou, é um valor bastante baixo. Pessoal, após esse vídeo prático, vocês perceberam que a gente recebeu alguns outputs ali, alguns números, e agora a gente vai entender como que esses números funcionam, entender como que funciona a fórmula da regressão. A fórmula da regressão linear simples é y igual a mais b vezes o x. O y é o valor que a gente quer prever, né? A é o que a gente chama de viés, né? Ou seja, é o valor da variável dependente quando todas as variáveis independentes forem igual a zero, tá? O valor B é a inclinação da curva, tá? E o valor X é o valor da variável independente, aquele valor que a gente quer testar, né? Ah, se a temperatura for tanto, quanto que vai ser o meu valor previsto, né? Então, esse é o valor X, tá? Na prática aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um exercício, por exemplo, qual a quantidade de sorvete vendido se a temperatura for 34. Vocês se lembram lá que o nosso modelo ele mostrou, né, ele trouxe como resultado aí para o COEF menos 4, aliás, para o viés menos 456, a inclinação da curva foi de 43,047. Então, se a gente colocar esses valores aqui, ó, a gente tem B igual, que é a curva, a gente tem a inclinação da curva, perdão, 43,04. O viés está menos 45619. O que quer dizer esse viés? Imagina se a temperatura for zero, quer dizer que eu vou vender menos 456 sorvetes. Lógico que a gente sabe que não faz sentido, eu vou até comentar disso um pouco lá na frente, mas de fato o valor do nosso viés é de menos 45619 e a gente vai ver como que isso fica na conta. Eu tenho a temperatura lá do nosso exemplo de 34 graus, então quando eu faço... Opa, desculpa aqui, pessoal. Quando eu faço 43,04 vezes 34 mais o menos 45619, a gente vai chegar no valor de 1.007 unidades. Ou seja, se a minha temperatura é de 34 graus, eu vou muito provavelmente vender 1.007 unidades. Então é assim que funciona a fórmula aí da regressão linear simples. Ah, mas e se a temperatura for zero? 0 vezes 43,
0. 0 mais menos 456, menos 456 unidades. Simples assim. Aqui os resultados que a gente teve no R. Repara aí que a gente teve o R quadrado em 0,75, a gente vai falar um pouco disso. O valor P foi um valor, ali está em notação científica, então foi um valor 0,00007 alguma coisa, então foi um valor baixíssimo, tá? E eu tenho os coeficientes ali embaixo, menos 456 foi o meu intercepto, a 43 foi a angulação da curva. Reparem que os mesmos valores eu tenho tanto no R, quanto no Python, quanto no Excel. Falando sobre o passo 7, o método dos mínimos quadrados, é importante salientar que vocês se lembram dessa curva, vocês repararam que a gente traçou uma reta de regressão e essa reta ela foi utilizada, ela foi criada a partir do método dos mínimos quadrados, que é o quê? A gente traça uma reta que tenta minimizar a distância dos pontos em relação à reta, né? Mas repara que tem uma distância, por exemplo, desse ponto até a reta, você tem ali uma distância em valor. Daqui também tem uma distância em valor, aqui outra distância. Então, o método dos mínimos quadrados, o que é? A gente tenta minimizar essa distância, né, dos pontos de dados em relação a essa reta. Se a gente colocar o valor exatamente que está distante desses pontos e elevar ao quadrado, a gente vai chegar num valor, né? E quanto menor esse valor, melhor. Por quê? Quer dizer que a nossa reta realmente conseguiu minimizar ao máximo a distância dos pontos, tá? E por que o valor é elevado ao quadrado? Porque basicamente para um valor negativo não compensar um valor positivo. Então quando a gente eleva, por exemplo, menos 1 ao quadrado, vai dar 1, né? A gente acaba transformando todos esses valores em positivo. Então a gente acaba... os valores negativos acabam não sendo compensados pelos valores positivos, né? Então por isso que é elevado ao quadrado. Medidas de desempenho, quando a gente fala de regressão linear simples, a gente tem a medida do coeficiente de correlação. Quando o coeficiente de correlação é igual a 0, não tem correlação. Quando ele é 1, indica uma forte correlação positiva. Quando ele é negativo, né, quando ele é 1 negativo, ele indica uma forte correlação negativa. Então, o coeficiente de correlação ele vai de menos 1 até 1. Tá? Só que quando ele passa no 0, realmente indica que não tem correlação. O valor P do teste de significância, quando a gente tem um valor entre 0 e 0,01, indica uma forte relação entre as variáveis. Quando é de 0 a 0,05, indica que há uma relação entre as variáveis. De 0,05 até 0,10 há uma relação, porém não é uma relação forte, pelo contrário é uma relação fraca. E quando é de 0,10 até 1, não há relação. Tá? O erro padrão da estimativa, novamente, a gente vai chegar em um valor, né? Quando a gente mede essas distâncias e eleva ao quadrado e soma todas essas distâncias, a gente vai chegar em um valor. Então, quando esse valor tá muito alto, é ruim, porque ele está longe da realidade, mostra que a nossa reta ela não conseguiu se aproximar aí dos pontos de dados, né? Ela não conseguiu minimizar essa distância. Quando ela está baixa, quando o valor está baixo, mostra que realmente a reta ela demonstra um pouco mais sobre a realidade, ela consegue prever um pouco mais a realidade. O coeficiente de determinação R², como que a gente mede? Ele vai de 0 a 1, né? De 0 a 0,30 indica que não há relação, de 0,30 a 0,60 indica que há uma relação fraca e de 0,60 a 1 indica que há uma relação forte. O R², pessoal, significa que o modelo linear, né, se eu tenho, por exemplo, um R² igual a 0,79, indica que o modelo linear explica 79% da variância da variável y a partir da variável x, né? Nos nossos exemplos lá,
Imagina que nosso modelo lá do sorvete, não me lembro exatamente quanto que deu R², mas eu acho que foi 0,79, quer dizer o quê? Que a temperatura explica 79% da variância da variável y, tá? Que é a quantidade de sorvetes vendidos. Para isso que serve o coeficiente de determinação, o R². Tá? Erros comuns quando a gente fala de regressão linear simples, a gente não pode extrapolar, por exemplo, assim, o nosso modelo, se não me engano, a temperatura máxima que a gente utilizou lá era de 36 graus. Então, não dá para, por exemplo, eu colocar lá que eu quero saber quantos sorvetes eu vou vender se a temperatura for igual a 55 graus. A gente não colocou essa temperatura no modelo, então assim, é errado imaginar que o nosso modelo vai funcionar com qualquer temperatura que a gente coloque. Por exemplo, eu vou colocar uma temperatura de menos 10 graus. Não vai fazer sentido, porque as temperaturas que a gente mediu ali foram temperaturas, se eu não me engano, de 10 graus até 36 graus. Então, a gente não pode fazer uma extrapolação, tá? Dessa forma. Um outro ponto é, a gente não pode confundir correlação com causalidade. Não é a mesma coisa. Esse tema ele é muito conhecido na internet. Se vocês procurarem correlação, não é o mesmo que causalidade, ou procurar Spurious Correlation no Google, vocês vão achar um monte de fatos curiosos que mostram que, às vezes, há uma correlação entre os dados, mas um não impacta diretamente o outro. É apenas uma coincidência. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com essas coincidências antes de sair tomando certas decisões. Falando sobre o mapa mental, a gente fala de ciência de dados, tem visualização, computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, e aqui em Machine Learning a gente tem os modelos supervisionados, regressão, linear simples, e a gente aprendeu hoje a finalidade, né, para que serve. A gente falou um pouco sobre a simples e sobre a múltipla, como funciona, correlação, a gente praticou a fórmula também, né? Eu mostrei para vocês como que funciona a fórmula, falei sobre o método dos mínimos quadrados e a gente também falou sobre medidas de desempenho. E por último, alguns erros comuns aí para a gente evitar. Pessoal, muito obrigado desde já por terem visto o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, isso ajuda para que esse conhecimento chegue para outras pessoas. Conhecimento acho que vale a pena realmente ser compartilhado. E por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, aí vocês vão ficar sabendo das novidades. Semanalmente a gente está postando temas novos aí e espero que vocês gostem. Obrigado e tchau!